Oi, gente, tudo bem? Eu estou numa jornada no livro do profeta Jeremias, lendo, refletindo, meditando e procurando aplicar seus ensinamentos na minha vida prática e cotidiana. Hoje eu quero falar para vocês sobre os dois vasos. O vaso narrado no capítulo 18 e o vaso do capítulo 19. Dois vasos, dois sentidos, dois ensinamentos, duas representações. Em ambos os casos, o Senhor dá o comando para Jeremias agir profeticamente. O primeiro vaso é o vaso na casa do oleiro. É aquela experiência de descer à casa do oleiro e de aprender no movimento do oleiro um movimento profético para Israel. O mais lindo desse momento na casa do oleiro é que o vaso, em um determinado momento, se quebrou. O vaso do capítulo 19 também vai se quebrar. Então é a história de dois vasos que se quebram. No capítulo 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Todos nós conhecemos esse texto, já pregamos ou já ouvimos uma mensagem a respeito desse momento singular na vida do profeta Jeremias e a representação deste momento. O mais lindo é que este vaso quebrou-se no lugar certo, numa geografia de recomeço. Quebrou-se nas mãos daquele que podia refazer plenamente o vaso e reconstruí-lo de acordo com a sua vontade. O segundo vaso está no capítulo 19, quando Deus dá uma ordem para Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, versículo 1, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. No verso 10, o Senhor diz: depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e digam-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode mais ser restaurado, quebrarei este povo e esta cidade. Jeremias está no vale de Inom, não mais na casa do oleiro. Este vaso que ele compra e que ele leva para o vale e convoca a liderança de Israel para assistir a este movimento, ele quebra o vaso e Deus libera uma palavra e diz assim: não tem mais conserto, não tem mais como refazê-lo, não pode ser mais restaurado, diz a palavra do Senhor. Eu acho isso muito interessante, que no primeiro caso, o vaso quebra nas mãos do oleiro e ele o restaura, e ele o refaz. Ele estava no cenário do milagre, numa geografia da presença de Deus, onde tudo é possível. Outra vez. É aí que este vaso primeiro se quebra.
O segundo se quebra num vale. E o Senhor afirma que não tem mais conserto. Não estava ali as mãos do oleiro, até porque já era um processo de vaso pronto, de vaso queimado, de vaso cristalizado. Não tinha como reconstruí-lo. Ele se quebrou em pedaços e a mensagem era uma mensagem de juízo. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana. E me lembrei de uma frase que dizia assim: a melhor queda é cair em si mesmo. E eu acrescentaria a esta frase dizendo que o melhor lugar para se cair e para se quebrar é na presença de Deus. Não saia dessa geografia. Não saia do ambiente da possibilidade. Não saia do cenário da restauração. Não faça a opção pelo vale de Inom, pelo deserto. Pois quebrando-se lá, não tem como restaurar. Se você tiver que ser quebrado, peça ao Senhor que te quebre na presença dEle. Como já dizia o velho hino, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. 2 vasos, 2 propostas, 2 sentidos, 2 representações e 2 mensagens. Na casa do oleiro, tudo se refaz. No vale de Inom, não existe mais saída. Venha para a casa do oleiro. Ainda há tempo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.